Olá, meus amigos. Se você deseja ouvir a voz de Deus claramente, crescer no seu relacionamento com Ele e seguir a liderança do Espírito Santo, você precisa estar disposto a fazer algumas mudanças ousadas. Hoje, quero compartilhar com vocês 7 coisas que eu deixei para trás, coisas que mudaram completamente a minha conexão com Deus. E se você está pronto para experimentar um verdadeiro avanço espiritual, esses são os passos que desbloquearão essa transformação. Agora, quero ser bem claro aqui, eu não deixei tudo isso de uma vez. Não foi algo que aconteceu da noite para o dia. Foi uma jornada. O Espírito Santo me guiou passo a passo, me mostrando o que precisava ser removido. Porque quando você deixa o Espírito Santo liderar, ele sempre te conduz para a piedade e para a santidade. Ele nos corrige, nos refina e remove qualquer coisa que bloqueie a nossa conexão com o Pai. E é dessa maneira que começamos a ouvir a voz de Deus com clareza. Esse processo não foi sobre atingir uma perfeição imediata, mas sim sobre aprender a subtrair. Às vezes, para sintonizar na voz de Deus, precisamos primeiro eliminar as distrações. Vivemos em um mundo que nos puxa em todas as direções. Estamos sempre ocupados, rodeados de barulho e caos. O Espírito Santo, no entanto, quer nos guiar para um lugar de quietude, de silêncio, para que possamos ouvir Deus como nunca antes. Ele nos chama a desacelerar, a substituir velhos hábitos que nos mantêm presos na rotina frenética do mundo. Quando você solta o que te retém, o avanço espiritual vem com força. A ansiedade, o estresse, a depressão, tudo isso precisa ir embora. Por quê? Porque você está criando espaço para que a paz de Deus flua. E é nesse espaço que você começará a ouvir a voz de Deus mais claramente. Então, vamos falar sobre as coisas que eu deixei para trás e como elas radicalmente mudaram minha conexão com Deus. Esses passos não só me ajudaram a ouvir Deus mais claramente, mas também me aproximaram dele de uma maneira mais profunda e real. Se você quer crescer espiritualmente, se você quer ouvir a voz de Deus com clareza, esses passos são essenciais para desbloquear esse poder na sua vida. Lembre-se, não é uma mudança de um dia para o outro. O Espírito Santo guiará você de acordo com o seu ritmo. Ele vai mostrar o que é necessário para remover de sua vida. E a cada passo, você verá sua relação com Deus se aprofundar. Eu sei que pode parecer difícil, mas quando você segue o Espírito Santo, as mudanças se tornam naturais. Você começa a perceber o que precisa ser ajustado, o que realmente importa e o que não traz nenhum valor para a sua vida espiritual. O que eu quero que você entenda é que, muitas vezes, é preciso abrir mão de coisas que não agregam valor para dar espaço ao que realmente vai te edificar, te aproximar de Deus e te ajudar a crescer espiritualmente. Então, meus amigos, esse processo de subtração não é sobre sofrimento ou perdas, mas sobre ganhar algo muito maior, uma conexão mais forte com Deus, uma clareza maior naquilo que Ele deseja para a sua vida e, acima de tudo, a paz que isso Ele pode dar. Quando você decide seguir o Espírito Santo, Ele te ajuda a descobrir aquilo que é essencial e você começa a perceber que não precisa de tantas coisas externas para ser completo. A verdadeira plenitude vem de um relacionamento profundo com Deus, onde a paz dele preenche cada área da sua vida. Meus amigos, agora que entendemos a necessidade de ouvir claramente a voz de Deus e como a mudança
é um processo gradual, guiado pelo Espírito Santo. Vamos falar sobre uma das mudanças mais significativas que fiz na minha jornada, a decisão de parar de investir meu tempo em coisas que não agregam valor à minha vida espiritual. Isso foi um dos primeiros passos que o Espírito Santo me levou a tomar. E, posso te dizer, foi um divisor de águas na minha caminhada com Deus. Quando você se dedica a buscar a Deus, o Espírito Santo começa a revelar coisas que talvez você nem percebesse, coisas que estão ocupando seu tempo e sua mente, mas que, no fundo, não estão te aproximando de Deus. Comecei a perceber que passava muito tempo em entretenimento que não alimentava meu espírito, como assistir TV, ler livros de ficção, ou mesmo me perder em notícias que não traziam nada de edificante. O Espírito Santo me levou até as Escrituras e me mostrou que precisava diminuir a quantidade de tempo dedicado a essas coisas. Eu não estou dizendo que precisamos eliminar completamente tudo o que é entretenimento ou lazer, mas devemos ser mais seletivos sobre o que consumimos. Em Filipenses 4:8, a Bíblia nos orienta a pensar em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se houver alguma virtude e se houver algo digno de louvor, nisso pensai. Isso significa que precisamos dar atenção a tudo que edifica a nossa alma, o que traz luz e paz para o nosso espírito, ao invés de perdermos tempo com coisas fúteis. Devemos investir nosso tempo em atividades que nos ajudem a crescer espiritualmente, como ouvir pregações, estudar a Bíblia, ou até mesmo ouvir podcasts e vídeos que fortaleçam nossa fé. O Espírito Santo me corrigiu dizendo que o que eu consumia afetava minha mente e coração. Se eu passasse meu tempo absorvendo notícias negativas, conversas sem profundidade ou conteúdos que não glorificam a Deus, isso acabaria afastando minha mente de tudo o que é bom e puro. Aí eu fui trocando a TV e as notícias por leituras espirituais, estudos bíblicos e conteúdos que me elevassem em Cristo. Isso fez uma diferença gigantesca na forma como eu percebia o mundo ao meu redor e como eu ouvia a voz de Deus. Além disso, o Espírito Santo me ensinou que, muitas vezes, as distrações não são apenas externas, mas também internas. E nossa mente podemos facilmente nos perder em pensamentos que não nos edificam. É fácil ser consumido pelo estresse, pelas preocupações ou pelo medo, e isso nos afasta da paz que Deus quer nos dar. O segredo está em fazer escolhas conscientes, decidir o que vamos deixar entrar em nossa mente e alma, e ser intencionais sobre onde colocamos nossa atenção. Ao fazer isso, você começa a perceber que está criando mais espaço para Deus, para o Espírito Santo falar com você e para a sua paz tomar conta do seu coração. Um outro aspecto fundamental que aprendi foi que, quando você começa a dar atenção ao que é edificante, você vê como as coisas se alinham de maneira mais harmoniosa com o propósito de Deus para a sua vida. A Escritura nos ensina em Mateus 6:3: buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O foco é sempre Deus e seu reino. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele começa a guiar nossas decisões e nos direcionar para aquilo que é bom e verdadeiro. Muitos de nós, por vezes, nos deixamos levar pela pressão da sociedade, pela ansiedade ou até pelo medo do futuro, mas Deus nos chama para algo mais profundo. Ele nos chama a buscar a sua paz, sua direção e, acima de tudo, a ouvir sua voz
E a única maneira de fazer isso é fazendo escolhas intencionais para limitar o que nos distrai. Não precisamos ser perfeitos, mas precisamos ser conscientes e cuidadosos com o que permitimos que entre em nossa vida. A decisão de cortar o barulho e focar no que edifica é a chave para começar a ouvir Deus de uma forma nova e profunda. Trocar o entretenimento e as distrações por algo que fortalece meu espírito fez uma diferença imensa. E eu quero que você também experimente isso. Comece hoje a escolher conscientemente o que você consome e permita que o Espírito Santo te guie para um caminho de paz e clareza. É um processo de limpeza, de renovação, de abrir espaço para Deus fazer mais em você e através de você. Ao cortar as distrações e focar nas coisas que realmente edificam, você vai começar a ver a diferença, não só na sua vida espiritual, mas também na sua paz interior, na sua capacidade de discernir a voz de Deus e na maneira como você lida com as situações do dia a dia. Porque quando estamos mais próximos de Deus, ouvimos claramente sua direção, sua sabedoria e, acima de tudo, sua paz. Agora que falamos sobre como devemos reduzir as distrações externas para ouvir melhor a voz de Deus, precisamos conversar sobre outra mudança importante: se livrar de relacionamentos tóxicos. Muitas vezes, nós não percebemos, mas as pessoas com quem nos relacionamos têm um grande impacto na nossa vida espiritual. Elas podem ser um reflexo da nossa caminhada com Deus. Em alguns casos, podem nos afastar dele. O Espírito Santo me ensinou que algumas relações que eu mantinha estavam me afastando de Deus. E eu sabia que, como cristãos, somos chamados a compartilhar o Evangelho com todos, incluindo aqueles que não conhecem a Cristo. Mas existe uma diferença entre ser uma luz para alguém e ser puxado para longe da luz. Algumas amizades, por mais bem intencionadas que sejam, podem plantar sementes de dúvida e incredulidade em nosso coração. Essas relações podem nutrir um espírito de negatividade, fofoca e críticas constantes, o que acaba nos afastando daquilo que Deus deseja para nós. Em 1 Coríntios 1, 5, 3, 3, a Bíblia nos ensina claramente: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso significa que as pessoas com quem escolhemos andar podem influenciar diretamente nosso comportamento e nossas atitudes. Quando estamos cercados por pessoas que constantemente falam de forma negativa, que fomentam desconfiança e desânimo, isso acaba criando um ambiente onde nossa fé é minada. Eu percebi que precisava fazer uma escolha, ou eu dava espaço para essas relações tóxicas e permitia que elas influenciassem minha fé, ou eu tomava uma posição firme e me afastava de tudo que estava me afastando de Deus. Não é fácil tomar essa decisão, porque muitas vezes temos um apego emocional a essas pessoas. Pode ser que sejam amigos de longa data ou pessoas que, de alguma forma, estão profundamente ligadas a nós. No entanto, precisamos ser sábios e discernir se essas relações estão nos levando para mais perto de Deus ou nos afastando dele. Jesus, em Mateus 1, 2, 3, 0, nos lembra: quem não é comigo é contra mim. E quem não ajunta comigo, espalha. Isso significa que no reino de Deus não há neutralidade. Se as pessoas ao nosso redor não estão nos ajudando a crescer na fé, elas podem estar, mesmo sem querer, nos afastando de nossa verdadeira missão em Cristo. Por isso, foi necessário para mim começar a cortar algumas dessas relações. Eu não fiz isso com rancor ou maldade, mas com discernimento e amor.
Precisamos sempre ser cuidadosos com as palavras e atitudes que compartilhamos com os outros. Mas também precisamos proteger o nosso espírito. O Senhor nos chama para uma vida santa e, para isso, devemos ser vigilantes quanto às influências que permitimos em nossa vida. Se você tem relações que estão fazendo você duvidar da bondade de Deus ou que estão minando sua fé, é hora de avaliar essas conexões e, se necessário, dar um passo atrás. Isso não significa que devemos excluir todas as pessoas que não compartilham da nossa fé, mas significa que precisamos ser sábios ao escolher onde gastamos nosso tempo e com quem nos relacionamos. Como o salmista diz em Salmo 1:1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Devemos nos cercar de pessoas que nos edificam, que nos motivam a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Eu sei que pode ser doloroso afastar-se de algumas pessoas, mas lembre-se do que Jesus nos ensina em Lucas 9:6-2. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Precisamos focar no que Deus tem para nós e na direção que Ele quer que tomemos. O Espírito Santo nos chama a crescer, a ser transformados à imagem de Cristo. E, muitas vezes, isso significa que devemos cortar algumas amarras que estão nos prendendo ao passado. Quando você começa a se livrar dessas influências negativas, você verá sua caminhada com Deus se tornar mais clara e mais focada. Você será capaz de ouvir melhor a voz de Deus. Sem as distrações externas e as influências negativas ao seu redor, isso é um processo de purificação, onde você está criando mais espaço para a presença de Deus em sua vida. Acredito que, quando começamos a nos afastar de influências tóxicas e nos cercamos de pessoas que realmente nos encorajam a viver em santidade, começamos a ver frutos do Espírito em nossas vidas. Em Gálatas 2:2, 23, Paulo nos fala sobre os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando estamos cercados de pessoas que cultivam esses frutos, nossa vida espiritual também floresce. Portanto, se você deseja ouvir Deus com clareza, se você quer crescer na fé, comece agora a avaliar seus relacionamentos. Pergunte a si mesmo: essas pessoas estão me ajudando a crescer em Cristo? Elas estão me afastando de Deus ou me aproximando dele? Se a resposta for negativa, peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a tomar as decisões necessárias para se afastar de relações que não agregam nada à sua vida espiritual. Agora que discutimos a importância de nos afastarmos das distrações e das relações tóxicas, vamos abordar um ponto crucial: a necessidade de parar de criticar e julgar os outros. Quando começamos a crescer em nossa caminhada com Deus, o Espírito Santo começa a nos convencer de várias áreas em nossa vida que precisam de transformação. Uma dessas áreas, e uma das mais impactantes, foi a minha tendência de criticar os outros e, muitas vezes, até mesmo a mim mesmo. Eu confesso que, no início da minha jornada, eu tinha o hábito de criticar bastante, de fofocar sobre os outros e, pior, de julgar suas atitudes e escolhas. Isso me fazia sentir superior em alguns momentos, mas, na verdade, apenas impedia o meu crescimento espiritual. E, o mais importante, estava bloqueando a minha capacidade de ouvir a voz de Deus com clareza
Em Mateus 7:1-2, Jesus nos adverte: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis também julgados. Essa passagem foi um divisor de águas para mim, pois me fait perceber que, ao criticar os outros, eu estava não apenas ferindo minha relação com Deus, mas também afastando-me da verdadeira sabedoria que Ele quer me dar. O Espírito Santo me ensinou que, como cristãos, não fomos chamados para apontar os defeitos dos outros, mas para amar, orar e edificar o corpo de Cristo. Não é nossa tarefa julgar ou criticar, mas sim interceder, oferecer ajuda e permitir que Deus transforme as pessoas ao seu tempo. Quando nos concentramos demais em apontar falhas, estamos colocando nossa energia em algo que não glorifica a Deus. Em vez disso nos ajudar a crescer, acabamos criando um ambiente de negatividade e de crítica que nos distancia daquilo que Deus deseja para nós. Mas não é só sobre julgar os outros. A crítica a si mesmo é algo muito comum e igualmente prejudicial. Por muito tempo, eu me via constantemente me criticando, achando que não era bom o suficiente, que eu não merecia liderar ou que não poderia fazer o que Deus me chamava para fazer. Essa autocrítica constante estava me fazendo paralisar, sem coragem para dar o próximo passo que Deus estava me chamando a dar. Mas, com o tempo, o Espírito Santo me mostrou que isso não é de Deus. Elle me lembrou de Kemissunel, me mostrando que, em Cristo, sou uma nova criatura e não preciso mais me condenar. Em 2 Coríntios 5:1-7. A Bíblia nos ensina assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Quando começamos a entender nossa identidade em Cristo, a crítica e o julgamento não têm mais poder sobre nós. Em vez disso, podemos nos concentrar em crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Quando paramos de nos criticar e de julgar os outros, criamos espaço para o Espírito Santo trabalhar em nós de forma mais profunda, nos levando a uma vida de amor, compaixão e perdão. Eu sei que, por vezes, é difícil controlar os pensamentos negativos sobre os outros e sobre nós mesmos. Mas a chave está em nos entregarmos ao Espírito Santo e permitir que Ele nos guie. Quando Ele nos convoca a orar por alguém, a ajudar um irmão ou irmã em Cristo, não devemos hesitar por causa de julgamentos ou preconceitos. Ao contrário, devemos seguir com amor, sempre buscando a restauração e a transformação, não a condenação. Quando conseguimos tirar a crítica e o julgamento do nosso coração, nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus e mais dispostos a seguir a sua vontade. E mais importante ainda, precisamos aprender a ser gentis consigo mesmos. Muitas vezes, nos martirizamos por nossas falhas, erros e imperfeições. No entanto, em Cristo, já somos perdoados. E não precisamos viver debaixo da culpa ou da vergonha. Em Romanos 8:1, a Bíblia nos diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando começamos a entender essa verdade, começamos a liberar o perdão, tanto para os outros quanto para nós mesmos. A jornada para parar de criticar e julgar é uma das mais libertadoras que você pode fazer. Ela não só abre caminho para uma vida mais cheia de paz e harmonia, mas também nos permite ouvir melhor a voz de Deus, porque nos libertamos das amarras do julgamento e da crítica quando vivemos em amor, graça e perdão. O Espírito Santo pode nos usar de forma poderosa
e a nossa relação com Deus se aprofunda. Por isso, se você quer crescer espiritualmente, se você quer ouvir a voz de Deus com clareza, comece agora a liberar o julgamento tanto dos outros quanto de si mesmo. Deixe o Espírito Santo transformar o seu coração, tirando toda a crítica, toda a condenação e substituindo tudo isso por um amor incondicional que vem de I.com. Isso, você verá sua vida espiritual florescer, seu relacionamento com Deus se fortalecer e sua capacidade de ouvir a sua voz se tornar cada vez mais clara. Agora que falamos sobre a importância de se livrar da crítica e do julgamento, precisamos falar sobre um ponto crucial na nossa jornada espiritual: parar de magnificar os problemas e as dificuldades. Muitos de nós passamos tanto tempo focados no que está errado em nossas vidas que, sem perceber, deixamos esses problemas dominar nossa mente, emoções e, em última análise, nossa fé. Mas Deus nos chama a olhar para Ele, não para os obstáculos que encontramos no caminho. Um grande erro que cometemos é falar repetidamente sobre nossos problemas. Eu já estive nesse lugar onde toda vez que conversava com alguém, a conversa girava em torno do que não estava dando certo, das dificuldades e dos desafios que enfrentava. Não demorou para perceber que, ao fazer isso, estava alimentando minha ansiedade e minhas preocupações. Ao invés de buscar soluções em Deus, isso me levou a um ciclo de negatividade, onde minha fé estava sendo constantemente enfraquecida pelos problemas que eu continuava a magnificar. Em Filipenses 4, 6-7, a Bíblia nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ao invés de focarmos em nossas dificuldades, Deus nos chama para entregá-las a Ele, para que, através da oração e da súplica, possamos encontrar a paz que só Ele pode oferecer. Quando você coloca sua confiança em Deus e não se perde nos problemas, a paz dele se torna uma proteção para o seu coração e mente. A questão aqui não é ignorar os problemas ou fingir que eles não existem, mas mudar o foco. Quando você passa todo o seu tempo falando sobre o que não deu certo, o que está dando errado, você está apenas alimentando o caos em sua vida. Em vez disso, comece a olhar para Deus, para a sua fidelidade, para as bênçãos que Ele já te deu e para as promessas que Ele tem para o seu futuro. Como disse Jesus em João 4:2-7, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Deus não depende das circunstâncias, mas de nossa confiança nele. Lembro-me de um momento em minha vida em que estava tão focado nos problemas ao meu redor que perdi de vista a bondade de Deus. Eu deixava o medo e a ansiedade tomarem conta de mim, e isso me impedia de ver as bênçãos que Deus já havia colocado em minha vida. Quando comecei a mudar meu foco e a olhar para o que Deus já havia feito por mim, todas as vitórias, as pequenas e grandes bênçãos, comecei a perceber a sua mão trabalhando em cada área da minha vida. Mesmo quando as circunstâncias não estavam ideais, e, naquele momento, minha fé começou a ser renovada. Eu não estava mais preso nas dificuldades, mas olhando para o Senhor, que é a nossa solução,
Esse processo de mudar o foco não acontece da noite para o dia. Todos nós passamos por momentos difíceis, momentos de luta e dificuldades. Isso é parte da vida, mas quando decidimos parar de magnificar os problemas e começar a magnificar a grandeza de Deus, tudo muda. Não estamos mais cativados pelo medo ou pela ansiedade, mas fortalecidos pela fé em um Deus que é maior que qualquer circunstância. Em vez de gastar tempo falando sobre os problemas, comece a falar sobre as bênçãos de Deus. Quando você se encontra falando sobre o que não deu certo, mude a conversa e lembre-se do que Deus já fez por você. Lembre-se de como Ele já te trouxe através de dificuldades no passado. Lembre-se das vezes que Ele te sustentou quando parecia que não havia saída. E mais importante, lembre-se das promessas de Deus para o seu futuro, que são sempre maiores do que qualquer obstáculo presente. Em 1 Tessalonicenses 5, 1, 6-18, Paulo nos ensina: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mesmo em meio às dificuldades, somos chamados a regozijar, a orar e a dar graças. Quando começamos a olhar para Deus com gratidão, nossa perspectiva muda completamente. A paz de Deus começa a reinar em nossos corações e nossa fé é renovada. É importante entender que magnificar Deus não significa ignorar os problemas, mas olhar para Deus como a solução e o sustentador em meio a eles. Quando você escolhe ver Deus maior do que qualquer problema, você começa a experimentar a paz que Ele promete. A paz que excede todo entendimento e que guarda o seu coração e mente em Cristo Jesus. Se você quer ouvir Deus com clareza, se você quer uma vida cheia de paz e fé renovada, pare de magnificar o que está errado. Em vez disso, magnifique o Senhor. Concentre-se nas suas promessas, nas suas bênçãos e no poder dele para transformar qualquer situação. Quando você muda o foco, você abre o caminho para que o Espírito Santo trabalhe poderosamente em sua vida, guiando e renovando sua fé. Não deixe que o problema tenha mais poder sobre você do que Deus tem. Vivemos em uma sociedade que glorifica a correria, a produtividade e o estar ocupado o tempo todo. Muitas vezes, achamos que quanto mais fazemos, mais úteis somos para Deus. No entanto, a realidade é bem diferente. O excesso de atividades pode ser o inimigo do crescimento espiritual, porque nos impede de dedicar o tempo necessário à nossa vida com Deus. Durante a minha caminhada com o Senhor, aprendi que, embora o serviço a Deus seja importante, precisamos equilibrar isso com momentos de descanso e comunhão pessoal com Ele. Eu passei por um período em que estava tão envolvido em atividades da igreja e outros compromissos que mal conseguia parar para orar ou meditar na palavra de Deus. Achava que quanto mais eu me envolvesse, mais agradaria a Deus. Eu me sentia responsável por fazer tudo e isso acabava me sobrecarregando. Comecei a perceber que, embora estivesse fazendo muitas coisas para o Senhor, minha vida espiritual estava ficando em segundo plano. Eu estava tão ocupado com o trabalho de Deus que não estava dedicando tempo suficiente para estar com Ele. O Espírito Santo me corrigiu e me mostrou que servir a Deus é importante, mas nossa relação com Ele deve vir antes de tudo. Em Marcos 6:31, Jesus diz: "Vende de retiro para um lugar deserto e descansai um pouco até Jesus, que realizou grandes milagres e curas,
Sabia da importância de descansar e passar tempo com o Pai. Isso não significa que não devemos servir ou nos envolver em atividades para o reino de Deus, mas que devemos ser cuidadosos para não deixar o serviço nos afastar da intimidade com Deus. A verdade é que, quando estamos sobrecarregados e sem tempo para oração e para ouvir a voz de Deus, nossa alma fica vazia. E o Espírito Santo não pode nos guiar da forma como Ele deseja? O trabalho e as obrigações podem ser uma forma de distração que nos impede de ouvir claramente o que Deus tem para nós. Quando começamos a cortar o excesso e encontrar equilíbrio, nossa vida espiritual começa a florescer e a nossa capacidade de ouvir Deus se torna mais aguçada. É Mateus 1, 8 a 30. Jesus faz um convite maravilhoso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos convida a descansar nele. Quando estamos exaustos, seja fisicamente ou espiritualmente, ele é a nossa fonte de descanso e renovação. Precisamos aprender a colocar nossos fardos diante dele e a confiar que ele nos dará força para continuar. Eu também aprendi que o serviço a Deus deve ser feito com um coração tranquilo e com motivação correta. Quando estamos cheios de pressa e exaustos, o serviço se torna uma obrigação e não uma expressão de amor e adoração. Mas quando dedicamos tempo a Deus, renovamos nossas forças e nossa alegria, e o serviço se torna um reflexo da nossa gratidão por tudo que Ele fez por nós. Outro aspecto importante de encontrar equilíbrio é a oração. Quando estamos tão ocupados que não temos tempo para orar, estamos dizendo, de certa forma, que podemos viver nossa vida cristã sem a ajuda direta de Deus. Mas a oração é a chave para nos conectarmos com o Pai, para ouvir sua voz e para receber sua direção. É a oração que fortalece nossa fé e nos ajuda a permanecer focados no que realmente importa. M1. Tessalonicenses 5:17. A Bíblia nos instrui, orai sem cessar. Isso significa que, mesmo nos momentos de correria, devemos encontrar maneiras de orar, de estar em comunhão com Deus, para que possamos ter clareza sobre sua vontade para a nossa vida. Então, como podemos encontrar equilíbrio? Em primeiro lugar, precisamos aprender a dizer não às coisas que nos sobrecarregam. O serviço a Deus é importante, mas quando isso começa a tirar nosso tempo com Ele, precisamos reavaliar nossa agenda. Devemos escolher as coisas que realmente agregam valor à nossa caminhada com Cristo e não nos deixar levar pelo impulso de fazer mais por fazer. Além disso, devemos lembrar que o descanso é um presente de Deus. Ele nos chama para descansar, para renovar nossas forças e para estar em sua presença. Isso não é preguiça, é sabedoria. Quando começamos a cortar as distrações e os excessos, encontramos mais tempo para meditar na palavra, para orar, para adorar e para ouvir a voz de Deus. Encontramos paz porque deixamos o Senhor governar nossa agenda e nosso tempo. Quando fazemos isso, podemos estar mais preparados para servir a Deus de forma plena, com o coração cheio de alegria e gratidão. Se você se sente sobrecarregado, se a correria da vida está te afastando de Deus, eu te convido a parar e refletir. Pergunte a si mesmo:
O que estou fazendo que está me afastando da minha conexão com Deus, onde posso cortar e encontrar mais tempo para Ele? Quando você aprender a desacelerar e a encontrar equilíbrio, verá como sua vida espiritual se tornará mais rica e como sua capacidade de ouvir Deus se tornará mais clara. Deus quer que você viva com paz, com propósito e com foco. Quando você encontra esse equilíbrio, você começa a viver uma vida abundante, centrada em Cristo. Continuamos nossa jornada de transformação espiritual. E agora precisamos falar sobre um dos maiores desafios que todos enfrentamos em algum momento da vida cristã, o desejo de agradar aos outros. Vivemos em um mundo onde a pressão para agradar as pessoas ao nosso redor é imensa, seja no trabalho, na escola ou até mesmo na igreja. A tendência de querer ser aceito, amado e aprovado pelos outros pode se tornar um obstáculo para viver a vida que Deus planejou para nós. Eu entendo muito bem essa luta porque em muitas fases da minha vida eu me vi tentando agradar aos outros em vez de viver conforme a vontade de Deus. O medo da rejeição, o desejo de ser aceito e a busca pela aprovação das pessoas podem ser tão fortes que acabam nos desviando do propósito divino. Mas o Espírito Santo me ensinou algo fundamental. Nós não vivemos para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus. Em Gálatas 6, Paulo disse agora, procuro eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou procurando agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo? Esse versículo me fez refletir profundamente sobre as minhas motivações. Quando estamos mais preocupados com o que as pessoas pensam de nós do que com o que Deus pensa, acabamos negligenciando nossa verdadeira identidade em Cristo. Deus nos chama para ser diferentes do mundo, para seguir o seu caminho e para viver segundo a sua vontade, não a vontade das pessoas ao nosso redor. Jesus mesmo nos advertiu em Mateus 6:2-4. Ninguém pode servir a dois senhores, ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podemos viver tentando agradar a todos, porque ao fazer isso, estamos colocando as expectativas humanas acima da vontade de Deus para as nossas vidas. Eu sei que muitas vezes é difícil dar esse passo, porque a rejeição e a crítica podem ser dolorosas. Porém, a palavra de Deus nos ensina que nossa verdadeira identidade e valor estão em Cristo e não na opinião dos outros. Quando deixamos de tentar agradar as pessoas e começamos a focar em agradar a Deus, encontramos verdadeira liberdade. Em João 1:2-4-3, Jesus diz, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esse versículo me fez entender que, quando procuramos mais a aprovação das pessoas do que a de Deus, estamos colocando nossa confiança em algo que é passageiro e falho. A aprovação de Deus, por outro lado, é eterna e verdadeira. Se você é como eu, talvez tenha se sentido pressionado a seguir os padrões do mundo ou a se conformar com as expectativas dos outros. Mas quero te encorajar hoje a tomar uma posição firme. Decida que, a partir de agora, você vai viver para agradar a Deus, independentemente da opinião dos outros. O caminho de Deus não é fácil. E você pode enfrentar resistência, críticas e até mesmo rejeição. Mas a verdade é que, quando você vive para agradar a Deus, você experimenta uma paz que vai além de qualquer aprovação humana. Eu sei que seguir a Deus pode nos colocar em situações desconfortáveis, mas é justamente nessas situações que o Espírito Santo nos fortalece e nos guia
Em 1 Coríntios 1:031, Paulo nos ensina, portanto, quer comer, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso nos mostra que, em tudo o que fazemos, nossa principal motivação deve ser a glória de Deus. Quando essa se torna a nossa prioridade, as opiniões das pessoas perdem seu poder sobre nós. E começamos a viver uma vida de verdadeira liberdade. Além disso, precisamos entender que agradar a Deus não é apenas fazer o que Ele pede, mas também viver de acordo com os princípios do seu reino. Isso envolve tomar decisões que reflitam a sua vontade, mesmo que essas escolhas nos coloquem em desacordo com o mundo ao nosso redor. Como cristãos, somos chamados a ser luz no mundo. Mateus 5:1-4. E isso significa que precisamos viver de maneira diferente, seguir os ensinamentos de Jesus e não nos conformar aos padrões deste mundo. O Espírito Santo nos capacita a viver para agradar a Deus. Ele nos dá a força para resistir à pressão e para tomar decisões que honram a Deus, mesmo quando isso significa que podemos ser rejeitados ou mal compreendidos pelos outros. Ao viver para agradar a Deus, encontramos a verdadeira paz e a verdadeira alegria, porque sabemos que estamos cumprindo o propósito para o qual fomos criados. Então, eu quero te desafiar hoje a avaliar sua vida e perguntar: estou vivendo para agradar a Deus ou para agradar aos outros? Se você tem se deixado levar pela aprovação das pessoas, ore e peça ao Espírito Santo para ajudar-lo a colocar Deus em primeiro lugar. Lembre-se de que, quando você vive para agradar a Deus, você não está apenas vivendo em conformidade com sua vontade, mas também experimentando a verdadeira liberdade e paz que só Ele pode oferecer. Agora que falamos sobre a importância de viver para agradar a Deus e não as pessoas, quero abordar outro desafio comum, que muitos de nós enfrentamos: o hábito de pensar demais, de ficar paralisado pela análise excessiva. Eu sei o quanto isso pode ser frustrante. Muitas vezes, quando Deus nos chama para agir, somos tomados por dúvidas, questionamentos e, em alguns casos, até pelo medo do desconhecido. Esse foi um dos maiores obstáculos que eu enfrentei, e o Espírito Santo me levou a entender que a fé não é sobre entender tudo, mas sobre confiar em Deus, mesmo quando não sabemos todos os detalhes. Eu me lembro de quando Deus começou a me chamar para fazer coisas que eu jamais imaginaria, como ensinar sua palavra em público. A primeira reação que tive foi pensar: eu não sei fazer isso. Eu não sou bom o suficiente. As pessoas vão me julgar. Eu me peguei tentando planejar cada passo, analisar cada detalhe e... não, firme. Isso me impediu de agir. O Espírito Santo me corrigiu e me ensinou que, às vezes, a fé não exige uma compreensão total ou um planejamento perfeito. Às vezes, a fé exige apenas confiança e obediência. Em Provérbios 3, 5-6, a Bíblia nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Este versículo me mostrou que não posso confiar apenas na minha própria sabedoria ou no que eu consigo entender. Às vezes, Deus nos chama a dar um passo de fé sem saber o que virá depois. Mas a promessa dele é clara. Ele nos guiará. Quando nos baseamos apenas no nosso entendimento, podemos acabar impedindo o movimento de Deus em nossas vidas.
porque Ele quer nos levar além do que podemos ver ou planejar. O grande problema de pensar demain é que, muitas vezes, Ele nos leva a uma espiral de dúvidas e paralisia. Eu passei por isso em vários momentos da minha vida. O Senhor me chamava para agir, para fazer algo novo, e eu ficava tão focado em e se que acabava não fazendo nada. Cada pequeno detalhe que eu não sabia me impedia de dar o primeiro passo, mas quando decidi confiar em Deus e seguir sua voz, sem precisar ter todas as respostas, as coisas começaram a se alinhar de uma maneira surpreendente. Jesus nos ensinou, em Mateus 1:7, 2:0, que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará. E nada vos será impossível. O que Jesus estava nos dizendo é que a fé verdadeira não é sobre ter tudo sob controle ou entender tudo perfeitamente. A fé é confiar em Deus e agir com base nessa confiança, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido. Quando você decide dar o primeiro passo em obediência, Deus vai prover o caminho, as respostas e os recursos necessários. E eu também aprendi que a ansiedade e a dúvida não são de Deus quando começamos a sobrecarregar nossa mente com preocupações e medos. Estamos, de certa forma, nos afastando da paz que Deus quer nos dar. Filipenses 4, 6 até 7 nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus vem quando escolhemos confiar nele e entregar nossas preocupações. Deus não quer que vivamos com medo do que pode acontecer. Ele quer que confiemos nele com todo o nosso coração. Muitas vezes, a razão pela qual não agimos de imediato é porque queremos ter certeza de que tudo vai dar certo. No entanto, Deus nos chama para andar por fé, não por sight e visão. A confiança nele não é baseada nas circunstâncias, mas na sua fidelidade. Quando começamos a agir com fé, abrimos espaço para Deus fazer maravilhas. Como Hebreus 1:1:1 nos ensina, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não exige evidências tangíveis, mas uma confiança firme no caráter e nas promessas de Deus. Eu também quero compartilhar com você uma lição importante que aprendi sobre a ação muitas vezes. Deus espera que demos o primeiro passo. Ele não vai sempre mostrar tudo de uma vez. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, ele teve que dar um passo de fé antes que as águas se abrissem. Quando ele levantou a vara, o mar se abriu. Deus não abriu o mar antes. Ele esperou Moisés agir primeiro. Da mesma forma, Deus está esperando você dar o primeiro passo. Ele não vai sempre fornecer todas as respostas de imediato, mas Ele vai te guiar quando você decidir agir. Portanto, eu quero encorajar você a parar de pensar demais e começar a agir. Se Deus colocou algo em seu coração, dê o primeiro passo. Mesmo que você não saiba todos os detalhes ou não se sinta preparado, a sua fé é o que vai abrir o caminho. Lembre-se, Deus não nos chamou para ter tudo sob controle, mas para confiar nele completamente. Quando você age com fé, você permite que Deus trabalhe de maneira sobrenatural em sua vida, conduzindo você ao cumprimento de sua vontade. Em resumo, se você está enfrentando dificuldades para agir ou se está paralisado pela dúvida, entregue suas preocupações a Deus
e confie que Ele te guiará. Lembre-se que a fé não exige perfeição ou compreensão completa, mas uma confiança inabalável no Senhor. Dê o primeiro passo e Deus fará o resto. Quando você começar a andar por fé, a sua vida será transformada de uma maneira que você nunca imaginou ser possível. Agora que discutimos como parar de pensar demais e agir com fé, precisamos falar sobre algo que, muitas vezes, afeta a nossa caminhada espiritual de maneira mais profunda do que imaginamos as nossas emoções. A verdade é que todos nós, em algum momento da vida, já fomos dominados por sentimentos como ansiedade, tristeza, medo ou até raiva. A vida cotidiana pode ser cheia de altos e baixos, e nossas emoções muitas vezes se tornam uma barreira para ouvirmos a voz de Deus e para vivermos de acordo com a sua vontade. Eu mesma vivi muitos momentos em que fui dominada pelas minhas emoções quando enfrentamos desafios. A nossa primeira reação pode ser a preocupação, o medo ou até a revolta. Isso aconteceu comigo em diversas situações, principalmente quando eu estava lidando com situações difíceis, como problemas financeiros ou conflitos em minha vida pessoal. As emoções surgem com força e, em vez de confiar em Deus, eu me vi sendo guiada por elas. Mas a verdade é que nossas emoções não devem ser o que nos governa. O Espírito Santo me ensinou que, embora as emoções sejam uma parte natural da nossa experiência humana, não podemos permitir que elas se tornem o controle central de nossas vidas. Não devemos viver de acordo com os altos e baixos emocionais, mas devemos aprender a subjugar nossas emoções e viver pela verdade que Deus nos dá. Em 2 Coríntios 1:5, a Bíblia nos ensina: destruímos as falsas imaginações e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse versículo me fez refletir sobre o controle que minhas emoções estavam tendo sobre minha vida. Eu percebi que, quando não levava meus sentimentos à obediência de Cristo, eu estava permitindo que minhas emoções me controlassem, me afastando da paz que Deus queria me dar. Quando você começa a subjugar suas emoções e leva cada sentimento cativo a Cristo, você começa a experimentar uma paz que transcende o entendimento humano, uma paz que vem de Deus. Em Filipenses 4:6-7, Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui, vemos claramente que a paz de Deus não é algo que depende das nossas circunstâncias externas, mas é uma paz interna, que vem do Senhor e que guarda o nosso coração e mente. Quando deixamos que a ansiedade e o medo controlem nossos sentimentos, estamos deixando de lado essa paz que só Deus pode oferecer. Eu também aprendi que, muitas vezes, as emoções nos tiram do foco. Quando estamos consumidos pelo medo, pela raiva ou pela tristeza, nos tornamos cegos à ação de Deus em nossas vidas. A chave é aprender a não reagir impulsivamente às emoções, mas sim entregar esses sentimentos a Deus em oração. Como diz em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus não nos chamou para viver sob o peso das nossas emoções, mas para viver em sua paz e em sua confiança. Eu sei que isso pode ser um desafio. Nossas emoções, muitas vezes,
são intensas e é natural sentir medo ou preocupação diante das dificuldades, mas quando começamos a entregar nossas emoções a Deus, permitindo que Ele nos guie, podemos ver a diferença. Isso não significa que não sentiremos mais tristeza ou medo, mas sim que, quando essas emoções surgirem, vamos saber como lidar com elas, sem deixá-las nos dominar. Uma das maiores lições que aprendi foi que, ao confiar em Deus e entregar minhas emoções a Ele, posso experimentar uma paz que não vem do mundo. Essa paz não depende da ausência de problemas, mas da presença de Deus em nossas vidas. Quando entregamos nossas emoções ao Senhor, Ele nos dá uma paz sobrenatural que guarda o nosso coração e nossa mente e nos capacita a caminhar com confiança, independentemente das circunstâncias. Se você está sendo dominado pelas suas emoções, eu te encorajo a começar hoje a entregar essas emoções ao Senhor. Não importa quão fortes sejam os sentimentos que você está enfrentando, Deus está pronto para te ajudar. Ele quer que você viva em liberdade, não sendo escravizado pelos seus sentimentos. Quando você faz isso, você começa a experimentar a paz que só Ele pode oferecer. E a sua voz se torna mais clara para você. O Espírito Santo também nos ensina a usar a palavra de Deus para combater os sentimentos negativos. Quando você sente medo ou ansiedade, lembre-se das promessas que Deus fez para você. Em Isaías 4:1, 1:0, Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quando você começa a declarar essas promessas em sua vida, as emoções começam a perder a força e você começa a se levantar com fé e confiança em Deus. Em resumo, se você está sendo consumido pelas suas emoções, pare e entregue esses sentimentos a Deus. Não viva sob o controle do medo, da ansiedade ou de qualquer outro sentimento negativo. Deixe que a paz de Deus guarde o seu coração e mente e ouça a sua voz mais claramente. Ao fazer isso, você viverá uma vida mais equilibrada, mais centrada em Deus e mais cheia da paz que só Ele pode dar. Chegamos à última parte desta jornada de reflexão sobre como ouvir a voz de Deus e viver uma vida que glorifique o seu nome. Já discutimos a necessidade de parar com as distrações, os relacionamentos tóxicos, a crítica excessiva e até mesmo a ansiedade e o medo que nos dominam. Agora, quero falar sobre a verdadeira liberdade que encontramos em Cristo. Essa liberdade não é apenas uma ideia abstrata ou teórica, mas algo que se reflete em nossas ações diárias e na maneira como vivemos. Em João 8:3-6, Jesus nos diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade que Cristo oferece não é uma liberdade que depende de circunstâncias externas ou da ausência de problemas. Ela é interna, uma liberdade do Espírito que vem quando nos entregamos completamente a Ele. Quando estamos em Cristo, somos libertos das amarras do pecado, das mentiras do inimigo e das expectativas deste mundo. E essa liberdade nos permite viver conforme o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Eu me lembro de quando realmente compreendi o significado da liberdade em Cristo. Antes de experimentar essa liberdade, eu estava sempre lutando contra meus próprios medos, inseguranças
e a pressão do mundo para ser algo que eu não era. Eu tentava ser alguém para agradar aos outros. E isso me deixava exausto, sem paz e sem propósito. Mas quando comecei a entender que minha identidade estava em Cristo, não no que os outros pensavam de mim ou no que eu achava que deveria ser, minha vida começou a mudar. Em Gálatas, Paulo nos exorta. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos submetais novamente ao jugo da escravidão. A liberdade em Cristo nos chama a não voltarmos à escravidão do pecado, do medo ou da aprovação dos outros. Em Cristo, temos a liberdade de viver como filhos de Deus. Com coragem para seguir sua vontade, com confiança de que Ele está no controle de todas as coisas. Quando vivemos nessa liberdade, podemos verdadeiramente experimentar a paz que excede todo entendimento e uma vida cheia de propósito. É importante entender que a liberdade em Cristo não é uma licença para fazer o que quisermos, mas uma chamada para viver de acordo com a vontade de Deus, livres do pecado e das cadeias espirituais que nos prendem. Quando estamos em Cristo, temos o poder de vencer as tentações, superar os desafios e viver uma vida que reflete a sua glória. Esse é o verdadeiro significado da liberdade, a capacidade de viver sem as correntes do pecado, sem as limitações impostas pela sociedade e sem a pressão para agradar aos outros. Além disso, a liberdade em Cristo nos capacita a viver para os outros. O Evangelho não é apenas sobre nossa liberdade pessoal, mas também sobre a liberdade de compartilhar o amor de Deus com os outros. Em Gálatas 10:1, Paulo escreve: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. A verdadeira liberdade é demonstrada quando amamos e servimos aos outros, refletindo o caráter de Cristo em nossa vida. Eu aprendi que viver em liberdade significa que você pode se libertar das expectativas externas e das pressões para ser algo que você não é. Você pode viver com autenticidade, sabendo que a sua identidade está firmemente enraizada em Cristo. E quando você vive dessa maneira, você começa a ver a mão de Deus trabalhar em sua vida de uma forma sobrenatural. Ele começa a abrir portas, a restaurar relacionamentos e a transformar circunstâncias, porque você está vivendo de acordo com o plano que Ele tem para você. É importante também lembrar que essa liberdade não vem sem desafios. Em João 1:6-3, Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A liberdade que Cristo nos dá não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas que, independentemente das adversidades, temos a vitória em Cristo. Ele já venceu o mundo e essa vitória é nossa. Por meio dele, quando você vive a liberdade de Cristo, você tem a certeza de que, mesmo nas dificuldades, você não está sozinho. Deus está com você, guiando seus passos, te dando força para continuar. A liberdade em Cristo também nos chama a viver uma vida de oração e intimidade com Deus. Quando estamos livres do pecado e das distrações, podemos nos concentrar em buscar mais a Deus, em ouvir sua voz e em cumprir o seu propósito para nossas vidas. Esse relacionamento íntimo com Deus é o que nos mantém firmes na fé e nos capacita a viver de maneira que honra seu nome. Agora, quero concluir com uma palavra de encorajamento. Se você sente que está preso em alguma área da sua vida, saiba que a liberdade em Cristo está disponível para você.
Não importa o que você tenha enfrentado ou o que você esteja passando, em Cristo há liberdade e a vitória. Ele te chama para viver uma vida abundante. Uma vida em que você experimenta sua paz, sua alegria e seu amor todos os dias. Você não está mais preso às expectativas deste mundo ou ao controle das suas emoções. Você foi chamado para ser livre, para viver para Deus e para experimentar toda a plenitude que Ele tem para você. Eu te encorajo a dar o passo de fé hoje. Liberte-se do medo, da dúvida, das correntes do passado e da pressão do mundo. Viva a liberdade que Cristo conquistou por você. E, acima de tudo, viva para agradar a Deus, para cumprir o seu propósito e para ouvir sua voz claramente em sua vida. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e sua mente em Cristo Jesus.